T-News, edição estadual. T-News. Olá, bom dia. Eu sou Marely Martins e está começando o nosso T-News, edição estadual deste sábado, 24 de junho de 2017. E hoje vamos falar a respeito de uma reforma que há muito tempo é discutida, mas que na prática não aconteceu. Na verdade, ocorreram só alguns puxadinhos. É a tal da reforma política. Mas no momento, alguns pontos já estão avançados nas discussões da Câmara Federal. E sobre isso nós vamos conversar agora com o deputado federal João Arruda, do PMDB do Paraná. Bom dia, deputado. Bom dia, amigos ouvintes da rede da emissora de rádio T e a minha querida amiga comunicadora Marely. Deputado, mais do que nunca é necessário a famosa reforma política, mas muito já se falou sobre isso no passado e estamos aqui novamente discutindo a reforma política e ela não sai do papel. Mas sabemos que diante da situação alguns pontos estão bem avançados na Câmara Federal, principalmente uma mudança no formato da disputa que seria através do distritão, ou seja, seriam eleitos aqueles candidatos realmente os mais votados, acabaria com aquela situação do efeito tiririca, né, de você eleger um candidato que não teve necessariamente o número de votos para ser eleito. Como que está isso na Câmara? Existe possibilidade de que de fato o distritão agora seja aprovado? Eu sinto uma simpatia muito grande dos partidos, sobretudo os grandes partidos, pelo distritão. Pessoalmente, defendo o distritão porque é valorizar o eleitor, né, para que ele eleja os candidatos que ele, de fato, vote, os mais votados, que não acontece hoje por conta da eleição proporcional. As legendas procuram candidatos que façam menos votos para eleger um candidato que seja o mais votado naquela chapa, ou seja, vira muito mais uma soma, um cálculo, do que uma eleição proporcional para eleger representantes no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa e nas câmaras municipais. E o fim da coligação, é lógico, isso também poderia fazer com que os partidos tivessem os seus candidatos, mas teria que haver também o cálculo. Talvez aqueles que criticam, né, o modelo do distritão, criticam porque fragiliza os partidos, mas hoje os partidos estão desmoralizados, todos eles, não tem nenhum partido que esteja com uma imagem boa perante a sociedade. E se você fizer uma pesquisa, você vai perceber que ninguém vota em partido, que votam nos candidatos. E é uma decepção muito grande para o eleitor quando ele vê lá o seu deputado, o seu vereador, o seu candidato na última eleição proporcional bem votado, mais votado do que candidatos que se elegeram e ele não entra exatamente por conta do cálculo que existe hoje na eleição proporcional. A principal crítica ao distritão, o senhor já citou um pouco aí, é o fato de que ele acaba enfraquecendo, né? Os partidos, mas como o senhor disse, os partidos já estão enfraquecidos, mas fica aquela dúvida em relação aos candidatos, por exemplo, que vão entrar pela primeira vez na disputa, que não possuem mandato, que possuem menores condições financeiras. Isso dificultaria nesse processo do distritão, né? Mas se você exigir a fidelidade partidária, o fechamento de questão nas executivas estaduais e nacional, você faz com que esses deputados, esses representantes, cumpram as diretrizes, as determinações dos partidos. E isso fortalece também os partidos. A escolha dos candidatos tem que ser feita através de uma convenção, uma eleição direta, talvez, ou talvez indireta entre todos os delegados, mas pautada por propostas e diretrizes partidárias que serão exercidas durante o mandato. Isso hoje não acontece, né, na prática. E não é o voto de legenda, o voto da eleição proporcional, que faz com que o candidato seja fiel ao seu partido ou às diretrizes partidárias, até porque elas não são nem amplamente debatidas internamente. Cada um se elege com uma proposta de um jeito e depois exerce o mandato como quer. Muitos no campo da oposição se tornam situação e também tem poucos que se elegem na situação e se tornam oposição. Portanto, não existe coerência durante o exercício do mandato. Isso nós precisamos buscar, mesmo
com o voto proporcional. Então, tirando o voto proporcional, não imagino que isso mude. O que precisa mudar é a cultura dentro dos partidos e também a visão que a sociedade tem da classe política e dos partidos. Se o Distritão for aprovado ainda neste ano, por exemplo, já passa a valer nas eleições do ano que vem? Sim, tudo que for aprovado até um ano antes da eleição do ano que vem, passará a valer para a eleição do ano que vem. E não é só essa proposta que nós estamos debatendo. Hoje, o financiamento privado de campanhas eleitorais é proibido. Você percebe que toda a discussão sobre corrupção que existe no país, das listas da Odebrecht, da JBS ou qualquer outra empresa envolvida em um escândalo de corrupção com o governo, tudo se inicia na campanha eleitoral. E esse é o principal ponto, né? Até se formos falar aqui da reforma política. Eu não digo que é o caixa 2 de campanha, e até mesmo hoje o caixa 1 é considerado propina, tem sido considerado pelo Ministério Público e, em alguns casos, pelo Judiciário também. Outro dia, um senador se tornou réu em uma ação em que ele foi acusado de receber propina via o caixa 1 de campanha eleitoral. Então, essa relação com as empresas, ela acabou com o financiamento privado. Isso é bom. Agora, todos nós sabemos que para fazer campanha é preciso de dinheiro. É preciso de dinheiro para mandar rodar um adesivo, para mandar rodar o santinho, para contratar pessoas que ficam nas ruas da cidade distribuindo os panfletos, os jornais, as propostas dos candidatos. Então, nós precisamos definir um modelo de campanha, um modelo de financiamento. Mas poderia reduzir esse valor, né, deputado? Por que as campanhas são tão caras? Reduzir, sem dúvida, estabelecer um teto, um financiamento público de campanha. As campanhas ficaram caras, elas não eram tão caras assim no passado. E isso é algo cultural. Eu não sei se o enfrentamento que o Judiciário tem feito vai realmente mudar a legislação e que as campanhas fiquem mais baratas. Mas o fato é que elas ficaram na última eleição por conta da proibição do financiamento empresarial e também das consequências causadas pelo Caixa 1 e pelo Caixa 2 de campanha. Os candidatos ficaram mais apreensivos. Mas eu diria que o fator determinante no ano passado, que reduziu os custos de algumas campanhas, não de todas, mas de muitas do estado do Paraná, sobretudo aquelas que não têm programa de rádio e televisão, em cidades pequenas do interior. Eu converso com pessoas que foram candidatos, prefeitos eleitos e aqueles que não foram eleitos, e eles me falam que o custo baixou muito. Eu acho que a comunidade, hoje, quando vê uma campanha muito ostensiva, uma campanha de volume, uma campanha que aparece muito e que aparenta ser uma campanha cara, acaba votando no outro candidato. Hoje, a população quer mais propostas e menos dinheiro nas campanhas eleitorais. Alguns deputados, né, e outros políticos também acabam defendendo o financiamento público das campanhas. Qual é o seu posicionamento sobre isso? É o que eu defendo também. Um financiamento público através do partido. A divisão é igual para todos os candidatos. Um número menor, talvez, de candidatos. Né? Não abrir tantas vagas para tantos candidatos. Né? Uma convenção interna em que os candidatos se coloquem e os filiados possam votar e escolher um número menor de candidatos, porque senão vai ter candidato só para receber o financiamento de campanha e se candidatar. As pessoas afinadas com os seus partidos que possam ser patrocinadas pelos seus partidos. Daí alguém pode criticar também essa proposta exatamente por conta do financiamento, dizer que dinheiro de impostos não pode ir para campanhas eleitorais. Mas no fim das contas, é esse dinheiro, né, o dinheiro que vem da iniciativa privada, é o dinheiro de corrupção, que acaba sangrando a máquina pública e acaba saindo muito mais caro para o poder público do que se nós tivéssemos um financiamento público, um teto, em que o eleitor e também os concorrentes, né, entre si, os adversários, os próprios candidatos pudessem ter mais facilidade para fiscalizar.
Existem algumas contradições quando os políticos falam nessa história do Caixa 1, Caixa 2, propina. Alguns têm até Caixa 3, 4, 5, né? Mas a maioria dos políticos que nós entrevistamos aqui na Rádio T, principalmente, esses que são citados, tanto na lista da Odebrecht como da JBS, quando a gente pergunta, mas o senhor recebeu propina? Aí eles respondem, não, foi doação legal, ou foi Caixa 1, ou foi Caixa 2, enfim. Mas se pararmos para analisar a situação, a partir do momento que uma empresa financia um determinado candidato, mesmo que seja por doação legal, lá na frente ela não vai cobrar um determinado favor porque acabou financiando aquele candidato, não vira meio que uma propina, meio que indireta? Não necessariamente, mas é claro que existem casos e interesses de empresas, mas isso não é uma regra, né? Não são todos os casos que devem ser tratados dessa forma. Empresas patrocinavam diversos candidatos de diversos partidos, independente de serem situação ou oposição, de poder ter a oportunidade de fazer um favor para essa empresa, né? Porque você só faz o favor quando você tem poder para isso também, né? Quando você está no executivo, daí um ato de ilícito de corrupção pode corromper aquela função daquele político em troca de apoio financeiro da empresa ou retribuição ao apoio financeiro daquela empresa. Mas era um modelo. Infelizmente, esse modelo não deu certo no nosso país. A cultura era essa, né? Eu não estou dizendo com relação às práticas ilícitas, mas as práticas durante o período eleitoral de Caixa 1 e também de Caixa 2. Não dá para a gente ser hipócrita e dizer que não existia, porque todos sabem que existia e esses eram os modelos. Deputado, o senhor faz parte do PMDB aqui do Paraná, o mesmo partido do presidente Michel Temer, e a situação do Michel Temer é muito delicada. Ao mesmo tempo que ele conseguiu uma vitória no TSE, porque a chapa não foi cassada, não só ele venceu, mas também Dilma Rousseff, há muita gente dizendo que a decisão não foi correta, mas enfim, foi uma decisão do TSE. O presidente ainda tem que responder muitas questões ao Brasil ligadas à corrupção, principalmente por conta dessas delações da JBS. Qual é a sua posição em relação a isso? O senhor acha que o presidente Michel Temer consegue terminar o mandato? Como que está isso em Brasília? Com relação ao mandato do presidente da República, nós parlamentares aqui, nós temos que cumprir o nosso dever como representantes do povo brasileiro, né? Essa nossa responsabilidade constitucional. Se você ou qualquer ouvinte da Rádio T me oferecer uma alternativa rápida para que a gente possa oferecer, nós como parlamentares, respeitando a Constituição e, ao mesmo tempo, fazer algo que não sangre ainda mais o país durante os próximos dias e meses, eu estou aberto a qualquer solução. Mas entendo que nós temos algumas alternativas. O processo de impeachment é um processo muito lento. O processo de afastamento do presidente através da aceitação, a aprovação da denúncia da PGR, afasta o presidente por 6 meses. Quem assume a presidência é o presidente da Câmara, que também tem problemas e também foi acusado de certas, talvez, acusações não tão pesadas, e espero que ele se defenda e que seja inocente, né? O Brasil deve respeitar a presunção da inocência acima de tudo, mas, ou seja, não é a melhor alternativa nesse caso, nesse momento, e temos a possibilidade também de, por iniciativa própria, o presidente renunciar ao mandato. Então, um afastamento seria nesses 3 casos. O senhor acha que existe essa possibilidade do Temer renunciar? O mais rápido seria o da renúncia. Como nós não estamos enxergando, não estamos vendo a possibilidade hoje dele renunciar, as outras alternativas seriam alternativas lentas. Mesmo o afastamento por um período de 6 meses, que é o período da investigação da PGR, até que o STF receba ou não a denúncia e transforme o presidente em réu do processo, nós estamos falando de 6 meses. Ou seja, um intervalo, né, um intervalo para tudo, para gestão, para tudo. Então, eu entendo que nós devemos apoiar aqui na Câmara os bons projetos. E hoje a sociedade, o país quer harmonia, quer tranquilidade, não quer mais crise, tanto política quanto econômica. Enfim, as pessoas estão muito assustadas com tudo que está acontecendo. E eu
estou sentindo, pelo menos, é o que eu ouço das pessoas na rua. Claro, sabemos que existem vários pedidos de impeachment aí na Câmara, como o senhor já destacou, e não há, obviamente, uma vontade do Rodrigo Maia de abertura desse processo, também porque é investigado, porque é aliado do governo. Mas, por um outro lado, se Michel Temer perde a força dentro da Câmara, aí complica. Nós temos o PSDB, por exemplo, que é um dos partidos que dá sustentação ao governo de Temer, que está dividido. A ala mais jovem quer se retirar do grupo de apoio de Temer, e, por um outro lado, os mais da velha guarda, digamos assim, do PSDB, querem continuar. Até que ponto Temer consegue ter essa força dentro da Câmara? Eu não tenho nenhuma relação com o PSDB, nem a nível nacional, nem a nível estadual. O presidente Temer, pela governabilidade, teve que atrair partidos, até porque partidos da base, como o PT, o PCdoB, o PDT, foram para a oposição. Manutenção dessa base de apoio, eu entendo que as propostas oferecidas pelo PSDB, a nível nacional, é o que existe de ruim hoje nesse governo. Quem sabe uma outra alternativa seria a solução, né, em cima de projetos e outras reformas e outras demandas que não fossem essas aí apresentadas pelo PSDB. A reforma do trabalho é uma proposta do PSDB, a reforma da Previdência é uma proposta do PSDB. Portanto, ou eles continuam no mesmo ritmo, trabalhando juntos em cima daquilo que eles mesmos propuseram a fazer, ou realmente pode ter um novo agrupamento dentro da Câmara em que novos partidos possam fazer parte da base, e o presidente tem que montar uma nova base. Enfim, tudo pode acontecer daqui para frente. Eu só espero que as lideranças nacionais e quem está no executivo possam administrar, e como PMDBista é o que eu defendo, mas eu sempre defendi mais construção, mais discussão, mais debate, antes de encaminharem essas propostas que não só não têm nenhum apelo popular, nenhuma aprovação ou pouca aprovação da sociedade, como também, estudando as matérias, entendo que são ruins para o país. E o senhor acredita que com essa baixa moral, vamos falar assim, do presidente Michel Temer, mesmo assim esses projetos vão ser votados na Câmara? Eu não vejo, sendo bem franco, não vejo nenhuma possibilidade de votarmos nesse momento a reforma da Previdência. Que é o mais polêmico, né, dos projetos. Não tem clima, não tem ambiente para isso nesse momento. Mesmo antes de toda a crise política e dos escândalos, já não existia um clima favorável, né? A votação seria uma votação, se fosse aprovada na Câmara, muito apertada. Hoje não tem clima nenhum para isso. Deputado, tem uma operação em andamento, que até o senhor já falou conosco sobre isso, né? Que é a Operação Carne Fraca, onde existe possibilidade de delações, ainda não tem delações concretas, envolvendo o nome do Osmar Serraglio, que foi ministro da Justiça e que é do PMDB, um assessor, né, que trabalhou com o senhor também, outro assessor do Sérgio Souza. O senhor está tranquilo em relação a isso? O senhor tem algum envolvimento na Operação Carne Fraca? Muito tranquilo, apoio a operação. O meu assessor foi afastado do meu gabinete e se defende na justiça. Houve uma investigação, ela acredito que está acontecendo nesse momento, mas muito tranquilo sobre qualquer aspecto, apoiando a Polícia Federal na investigação. É algo que precisa ser combatido no país, realmente, essa relação obscura entre o serviço de fiscalização no país com empresas, né, em atos ilícitos que são cometidos a favor ou muitas vezes até contra as empresas, para que se negocie propinas e um comportamento inadequado. Eu sou favorável à Operação Carne Fraca e qualquer investigação, eu não tenho nenhum receio de qualquer delação. Mas o seu assessor, o Euler Martins, que foi indiciado, ele chegou a ser afastado do cargo de assessor? Ele não foi afastado por vontade própria, ele se afastou do gabinete para poder se defender na justiça. Ele tomou essa decisão, há algum tempo já queria fazer outra atividade, ir para a iniciativa privada, em Brasília mesmo, e até me pediu, e eu pedi para que ele ficasse mais um tempo até que encontrássemos uma pessoa que pudesse ficar no lugar dele. E daí aconteceu isso, infelizmente, e ele resolveu daí, por bem, se afastar do gabinete para poder se defender na justiça
e com muita tranquilidade, sem ser um servidor público. Nós estamos conversando com o deputado federal João Arruda, do PMDB aqui do Paraná. E, deputado, o senhor vai concorrer novamente à Câmara Federal no ano que vem? Já tem definição sobre isso? Pretendo sim, pretendo colocar o meu nome à disposição do PMDB no ano que vem, para que o partido decida se me quer como candidato e representante do partido nas eleições proporcionais para deputado federal. Nós conversamos com o deputado federal João Arruda, do PMDB do Paraná. Agradecemos a participação aqui no nosso TNews, deputado, e um bom dia. Um bom dia, obrigado pela oportunidade. Até mais. TNews.